Senhor Jesus, aleluia. Essa semana 4, irmãos, o título da nossa mensagem é A Caminho da Cruz, da Morte e da Ressurreição. Senhor Jesus. Apesar desse título que fala sobre o Senhor Jesus ir para a cruz, ali tanta dor, né, e traz para nós assim uma comoção. Toda vez que nós lembramos da Via Cruz, do sofrimento do Senhor, nos rasga por dentro, né? Porque aqui, graças a Deus, eu creio que ninguém experimentou a perda de um filho, mas o Senhor fez isso. Chegou a fazer isso por nós. Ele permitiu, o Senhor Deus, que Jesus fosse sacrificado por nós. E nós sabemos, através dessa mensagem, que quanto o homem escarneceu de Deus. Mas aí, ainda assim, o Senhor foi até o final, né? Mas assim, no tema geral do alimento diário, nós estamos tratando da edificação da igreja, né? Esse tema do caminho da cruz, ele é encaixado na edificação da igreja, que é o tema geral. E graças a Deus, irmãos, o Senhor, ele enfrentou o caminho da cruz. Ó Senhor Jesus. E nesse caminho da cruz, o inimigo, eu creio que ele pensou que ia derrotar, né, o Senhor. Ele por hora deve ter transitado no coração dele, que ia anular a obra do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas graças a Deus o Senhor morreu. Quando o grão de trigo morre, vamos abrir João 12, 24. Senhor Jesus. Vou tentar falar aqui em 7 minutos, para dar espaço correto para os irmãos. Quem achar pode abrir João 12, 24 e ler. Vamos ler numa só voz. Vamos ler juntos. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Graças a Deus que o Senhor morreu. E hoje foi gerada a igreja por causa disso. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor pela sua morte. Senhor Jesus. Irmãos, nesse processo de morte do Senhor, aconteceu ali naquele quadro tanta coisa, né? Tanta coisa negativa no coração do homem. Nós podemos enumerar, teve conspiração, teve mentira, teve traição, teve ambição, teve avareza e teve falso testemunho. Quantos pecados aqui Satanás conseguiu colocar dentro, atingir os homens? Olha como nós somos fracos. Percebe como a gente é fraco? Diante de um fato, de um simples fato. Quanta coisa Satanás conseguiu colocar no coração do homem para tentar derrubar o Senhor. Ele instigou os homens a isso, naquela época, né? E a gente vê até na situação de Judas, depois que ele traiu, depois que ele ficou com remorso e tentou ainda, e as pessoas falam porque tentou ainda voltar atrás, né? Mas aí os homens chegaram para ele e falaram para ele para ele se virar, né? Deixou ele para lá. Então a gente vê assim como Satanás conseguiu instigar os corações ali. E nesse quadro, irmãos, assim, o que é de muito relevante é que ali teve a ceia do Senhor, ó Senhor Jesus, a última ceia aqui na terra, né? E o Senhor Jesus passou por situações bem difíceis, que ele queria ali a presença dos discípulos quando ele estava orando. Ele não achou, os discípulos estavam distraídos. E às vezes a gente tem que aplicar algumas coisas, né? Nós não podemos distrair, porque os irmãos precisam de nós. Às vezes a Ana Cláudia me passou alguns nomes para colocar no grupo de cuidado dos varões. Irmãos, eu só lembrei de orar 2 vezes, né? E depois nós criamos o grupo, estamos agora desenvolvendo o grupo, mas na época eu me lembro assim como meu coração é negligente para isso, né? E os discípulos ali, eles estavam distraídos numa hora que o Senhor precisava. E o Senhor precisa, as pessoas hoje continuam precisando de nós. Então nós precisamos, não está na condição ali dos discípulos, mas nós precisamos estar na condição de fazer a vontade do Pai. Senhor Jesus, nós temos que enfrentar o sono, o cansaço para sair para pregar o Evangelho.
Quando é dia de pregar o evangelho aqui, os irmãos já tiveram experiência, é o dia que mais acontece coisa. É ou não é? Mais acontece coisa para tirar a gente da linha, né? Mas graças a Deus que o Senhor tem vencido dentro da maioria dos irmãos e nós temos saído para pregar o evangelho. E o importante nessa mensagem, graças a Deus, é que esse caminho da cruz foi o caminho para a igreja ser gerada. Senhor, tu passou pela cruz, mas a igreja foi gerada. Senhor Jesus. E agora está havendo edificação, tudo por causa deste caminho. Então a ceia para nós é um ambiente para nós não estarmos lembrando de morte, viu? Nós assim durante a semana, irmão, ora por esse problema, o irmão está doente, está com enfermidade. Sim, mas no dia da ceia do Senhor nós precisamos lembrar dos feitos do Senhor, lembrar da morte do Senhor, da importância do Senhor para nós, né? É algo assim, a mesa é ligada para a obra do Senhor, quão importante ela é, porque a obra do Senhor, irmãos, ali na cruz, ele sofreu, as primeiras 3 horas foram os homens, né, que fizeram ele sofrer, as outras 3 horas foi Deus tratando com ele a questão do pecado, ele sentiu nos ombros todo o peso do pecado. Pensa só, eu chego assim e falo, Joana, foi você que quebrou o vidro. Aí ela recebe isso sabendo que ela não foi ela. Como isso machuca, né? Foi você que fez tal coisa. E se ela for punida e pagar essa pena, isso amarga dentro. Agora você imagina todos os pecados da humanidade sobre o Senhor, que era santo e puro, nunca pecou, ficou sobre ele. E ali Deus, ele fala assim, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Nessa cena. E o Senhor falou com ele, simplesmente o véu rasgou, né? E ele se sentiu ali desamparado, né? E nós sabemos que a maior dor do Senhor foi a falta da presença do Pai ali naquele momento. A presença não, ele sentir, né, o abraço do Pai ali, mas Deus não pôde compactar com os pecados da humanidade naquele momento, por causa da santidade de Deus. Graças a Deus a obra foi concluída, né? E nós podemos hoje ter comunhão com o Senhor. E tem muitas coisas aqui os irmãos vão colocar, graças a Deus, porque é a igreja que vai compartilhar, meu tempo já está acabando. Mas podemos lembrar que os soldados foram quebrar as pernas do Senhor, achando que ele tinha morrido. Ali alguém jogou, um soldado ainda furou ele, saiu sangue e água, que para nós é ressurreição e representa a nossa vida, né? O sangue é a ressurreição. Então é um quadro precioso para a nossa edificação. Que nós possamos nessa noite, cada um deixar uma pedrinha aqui. Vamos estar atento a falar dos irmãos. Vamos continuar a mensagem. Os irmãos podem vir para continuar a mensagem. Completando o que o Elias falou sobre essa trajetória, né? Tudo ali, até os mesmos, o caminho que Jesus tomou tem uma simbologia forte, né? Para nós hoje. Eu diria que esse momento, né? O que chegou, o clímax, né? De Senhor Jesus morrer e precisar de ressuscitar, começa muito antes, né, dele mesmo nascer. Começa ali quando o pecado entra no homem. Muitas vezes a gente critica os outros porque eles pecam de tal forma ou cometem erros que nós julgamos grosseiros, mas o pecado, ele é uma coisa só, né? Assim como, por exemplo, um câncer, ele tem vários sintomas, mas ele é apenas uma coisa. O pecado, ele é, mesmo que ele se apresente de várias maneiras, ele é uma coisa só. E da mesma forma que o pecado é só uma coisa, o sangue do Cordeiro que é requerido para curar essa doença, né, é apenas um também. Graças ao Senhor. E é por isso que nós temos que valorizar essa ceia, né, de forma que é trago a nós como salvação. Então, essa ceia,
ela veio de forma a ser, né, uma vacina contra o pecado. E de forma que nós podemos ser redimidos de nossa natureza caída, nossos pecados, né? Isso é o objetivo da edificação da igreja, né, nos nossos tempos, trazer esse remédio, essa palavra sã, trazer até mesmo a percepção do pecado das pessoas e por que elas precisam de Jesus, né? Que realmente os israelitas, eles rejeitaram a Jesus porque eles não tinham a palavra profética, eles não estavam dando ouvidos, né, à palavra profética. Tudo eles... É porque está dando microfone, tudo isso que o Senhor passou, não foi porque simplesmente o homem pecou, é porque o pecado já estava num estado muito avançado, já estava acabando com a humanidade das pessoas, né? Roma estava extremamente, nesse aspecto, estava extremamente decaída. A humanidade, você vê que isso entrou nos israelitas, de forma que eles ficavam pensando no Senhor, buscando ali, de certa forma, achar uma falha nele, porque o Senhor estava expondo eles. O Senhor estava mostrando que eles estavam tratando a palavra de Deus como política. E ele chegou com essa palavra santa que expunha eles, né? Então, essa questão do Senhor ir e fazer essa última ceia, introduzir, né, a vida dele, né, o seu próprio corpo, para que nós pudéssemos entrar em participação com a obra, era justamente para nos tirar desse pecado, para que nós possamos ajudar as outras pessoas hoje. Isso, né, essa é a parte que o irmão tem, que ficou evidente para mim, com respeito à ceia, que é realmente uma ajuda para nós, para que possamos ajudar os outros, né, e assim dar andamento à edificação da igreja. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus, amém, aleluia. Terça-feira vem falar sobre a oração no Getsêmani. Vamos ler Marcos capítulo 14, versículo 32 e 33. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Nós vimos que na segunda-feira, né, o Senhor, na mensagem de segunda-feira, nos mostra que o Senhor, ele instituiu a Páscoa, né, e ele realizou a ceia do Senhor com seus discípulos. Após esse evento, ele vai para o Getsêmani e ele leva consigo todos os discípulos e pede para que os seus discípulos fiquem ali assentados enquanto ele ia orar, porque ele já sabia de tudo que viria logo após, né, esses momentos. Então ele já estava se preparando espiritualmente para concluir a obra, né, para concluir a vontade de Deus. E aí, nesse momento, Jesus, homem, né, passa por todo o sofrimento. Ele leva consigo os 3 discípulos mais chegados, né? E ali Pedro, Tiago e João, para que eles pudessem dar um suporte em oração com ele. Só que, infelizmente, os discípulos fracassaram, né? Nesse dia, eles foram tomados realmente de um cansaço e eles não conseguiram vigiar. Naqueles momentos que o Senhor estava orando, ele pediu que eles ficassem ali, que orassem, que vigiassem, mas eles não conseguiram. E nesse instante, o Senhor Jesus, homem, viu sobre si tudo aquilo que ele iria passar, todo o pavor, e como homem ele sentiu, a palavra fala, né, que ele sentiu-se tomado de pavor e angústia, porque ele já sabia
tudo que viria à frente, né? De todo o sofrimento. Ele poderia ter falado, não consigo. Mas ele foi obediente ao Pai, né? Ele cumpriu toda a vontade do Pai. Mesmo sabendo que ele iria para aquela cruz, que ele iria sofrer, né, o abandono do Pai naquele momento, porque Deus, como santo, ele não podia estar ali na presença do Filho, né, porque todo o pecado da humanidade estaria sobre Jesus naquele momento. E aí eu falo, Senhor Jesus, dê o coração de Deus Pai também nesse momento, enquanto Pai, de saber que ele precisava virar as costas para o Filho. Porque a gente sabe, né, nós enquanto mães, os pais, que se a gente vê um filho sofrendo, é muito difícil para nós, né? Se a gente não vai ali e fala, ai não, chega de sofrimento. Mas Deus Pai precisava deixar o Filho cumprir todo aquele sofrimento por nossa causa. E ele precisou abandonar o Filho naquela situação. Senhor Jesus. E aí Jesus, ele ora 2 vezes ao Pai e fala, né, que se possível, afasta de mim esse cálice, né? Mas aí, ao mesmo tempo que ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice, ele também fala, né, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. E aí, ele sabia que esse cálice, ele era amargo, né? Ele era sofrido. Senhor Jesus. E aí, Jesus, ele persevera em cumprir a vontade do Pai. Ó Senhor Jesus. E por 3 vezes ele vem ali e fala com Pedro, Tiago e João, vocês estão dormindo. E realmente os discípulos não conseguiam ficar acordados, porque ele falou, vocês precisam vigiar. Porque nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é falha. E o Senhor sabia que se os discípulos não vigiassem, eles iriam falhar, né? E aí eles não conseguiram. 3 vezes o Senhor veio, né? Eu falei, Senhor, a gente quando está desesperado, irmã, ora aqui comigo. Já pensou você 3 vezes lá na irmã, vem orar comigo, e a irmã roncando, dormindo, Senhor Jesus. Mas foi tudo isso que o Senhor passou por nossa causa. Ó Senhor Jesus. E ele precisava de companheirismo, né? Como homem ali, naquele sofrimento, ele precisava dos seus companheiros de oração, ele precisava dos seus amigos. Nós temos experimentado isso nas nossas redes de cuidado, né? E eu fico assim encantada, que quantas vezes eu oro ali na rede, mas em contrapartida eu estava precisando de uma oração, e aí chega um áudio, uma oração de alguma irmã, né? Ela envia ali uma oração para mim e vem em cima daquela minha necessidade, daquela minha dificuldade. Eu falo, olha só, né? O Senhor movimenta às vezes uma irmã que está até fora do DF. E aí grava, irmã, o Senhor me tocou para orar por você. Eu falo, se não é Deus, quem é? Né? Se não é o Senhor, quem é que faz isso? Que faz uma irmã lá, né, às vezes lá do Nordeste, gravar uma oração e te enviar. E chegar bem naquele dia que você está assim, Senhor, eu vou orar aqui, mas hoje eu vou orar, mas eu estou precisando de oração. E o Senhor move, né? Então é esse sentimento que o Senhor Jesus estava ali naquele momento. Ele estava precisando de suporte, ele estava precisando de oração, ele estava precisando dos companheiros ali, ombro a ombro com ele, para que ele sentisse um pouco de refrigério na sua alma, para passar por tudo aquilo que estava à frente. Porque ele já sabia passo a passo do seu momento de crucificação, né, o seu momento de desespero. O Senhor Jesus sabia, como, né, Jesus como Deus também, né, como parte da Trindade, ele já sabia de tudo que ia acontecer. Mas naquele momento, como homem, ele precisava desse suporte e infelizmente ele não teve. Ó Senhor Jesus. E ele quando fala isso para os discípulos, né? Vocês precisam vigiar. O espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne é fraca. Isso é um alerta para nós. Por isso que o Senhor fala, né? Orar e vigiar a todo tempo. Porque é fração de segundos, irmãos. Porque o inimigo, ele vem na nossa mente e ali ele começa a trabalhar, né? Ele começa a nos derrotar. Então, isso é um alerta para nós. Precisamos estar realmente vigilantes no espírito em oração.
Ó Senhor Jesus. E aí, logo em seguida, ele, na terceira vez que ele fala para os 3 discípulos, ele fala, levanta, né, acorda, basta, né, já está chegando a hora, né? Eis que o traidor se aproxima. E realmente vem Judas, né, ali com aquele grupo de soldados, ali, aquele grupo de pessoas, né, e para prender Jesus. E ele dá ali um sinal, né? Ele fala, aquele que eu chamar de mestre e beijar, o seu rosto, esse é Jesus. E ele faz, né? Ele cumpre realmente. Ele chega, mestre, e dá o beijo de traição ali na face do Senhor. E o Senhor fala, aí eles perguntam, você, né? És tu, né? O Cristo Nazareno? Ele falou, sim, sou eu. Sim, sou eu. Ele é o eu sou, né? Sou eu, o Senhor não negou. Eu sou eu, quem vocês procuram? Jesus o Cristo, não, sou eu. E ele se permitiu ser preso ali naquele momento. O Senhor podia ter, né, clamado aos anjos, poderia ter saído, mas ele se permitiu ser preso para cumprir realmente com toda a obra, né, de edificação da igreja. Ele precisava passar por essa morte, a morte de cruz, passar pela a ressurreição para gerar a igreja, para gerar vida, né? E essa vida hoje ela está dentro de nós. E hoje o Senhor quer contar conosco para edificarmos a sua igreja, para que Ele possa voltar, né? Então o primeiro passo o Senhor deu ali naquela cruz, né? Agora a responsabilidade está conosco, né? Hoje essa vida que foi gerada por meio da sua morte e ressurreição, ela habita dentro de nós. E essa vida ela precisa expandir e alcançar mais e mais pessoas para que o Senhor possa voltar. E para que a vontade do Pai seja feita agora também por meio de nós. Aleluia. Amém. Só levanta aí. Mas não vai? Levanta aí. Amém. Amém, irmãos. Eu vou compartilhar com vocês a quinta-feira. Né? Na quarta-feira, Jesus foi condenado pelo Sinédrio e na quinta-feira é a crucificação. Aqui Isaías 53:7 diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E os versículos propostos aqui estão em Mateus 27, versículos de 13 a 20, Marcos 15, versículo 7, Lucas 23, versículo 19. Então, nessa quinta-feira, nós estamos vendo a respeito do julgamento do Senhor Jesus por Pilatos. Nós vimos que as autoridades religiosas daquela época, né, os fariseus e os anciões, queriam matar e prender Jesus. 2 dias antes da Páscoa, eles combinaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas só que eles tinham medo da multidão, né? A multidão que seguia Jesus, eles ficaram com medo dessa multidão, porque essa multidão amava Jesus, né? Vemos que até nos dias de hoje, né, tem uma multidão que ama Jesus e tem uma outra que odeia Jesus, né? Era a mesma coisa naquela época, né? E nós viemos aqui hoje, estamos aqui nessa noite, porque nós amamos o Senhor, nós amamos Jesus. Amém. Então Jesus foi entregue pelos principais sacerdotes e pelos anciões a Pilatos, que era o governador da época. Apesar de terem sido os sacerdotes, né, os anciões na época, que entregaram Jesus para ser crucificado, em Mateus 26, versículos 1 e 2, nós vemos que o próprio Senhor falou. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, ele disse isso 2 dias antes da Páscoa, que o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado. Em outras palavras, quando os homens pensam que estão no controle, eles estão apenas cumprindo o plano perfeito do Deus Todo-Poderoso.
Quem dirige a história é Deus, e quem controla os acontecimentos também é Deus. Quando Jesus foi entregue a Pilatos, Pilatos o interrogou, mas Jesus nada respondeu. Essa passagem nos remete ao versículo que nós lemos lá em Isaías 53, né? Que Jesus registra que o Senhor, como ovelha muda, diante dos seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Nós gostamos muito de falar e pouco de ouvir, mas o processo de edificação requer que pronunciemos apenas palavras de graça, palavras edificantes. Precisamos aprender com o Senhor Jesus. O Senhor sabia a hora de falar e a hora de se calar. Voltando aqui para o julgamento de Jesus, vemos que Pilato agiu politicamente. Ele tinha autoridade para inocentar Jesus, mas ele o condenou. Entregou Jesus aos religiosos para ser agradável a eles, né? Ele agiu com politicagem. Diante de uma multidão que gritava, crucifica-o, crucifica-o. E essa multidão foi instigada pelos anciões e pelos principais sacerdotes, e foi convencida por eles. Só que essa multidão que gritou, crucifica, crucifica-o, não era a multidão que seguia Jesus, era outra multidão. Sendo assim, Jesus foi crucificado, ele foi condenado. E Barrabás, que era um criminoso, um homicida, né, que na época da Páscoa, eles tinham por hábito lá a tradição, soltar um preso, um condenado, né? Então a multidão escolheu soltar Barrabás e crucificar o Senhor. Barrabás, que era um homicida, foi solto. E o Senhor Jesus, que não tinha feito nada, que era inocente, que não tinha cometido nenhum dolo, foi condenado. Ó Senhor Jesus! A cruz, na época, a cruz romana, era a punição máxima do Império Romano. Era uma morte lenta, vergonhosa e humilhante. Mas Jesus, mesmo nessa situação, ele não reagiu, né? Ele foi como uma ovelha muda. Ele teve misericórdia de cada um de nós. Por isso que ele foi crucificado. Ele permaneceu firme na cruz, não abriu sua boca e não falou nada. Nosso Senhor não merecia isso, mas ele foi obediente até a morte de cruz, porque ele nos ama. Amém. Oh, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Sexta-feira fala, Jesus foi julgado pelo Pai. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, em Isaías 53, 9, Senhor Jesus. De acordo com Isaías 53, 9, fala que Jesus nunca fez injustiça a outros. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, ele não praticou violência e não, oh Senhor Jesus, ele não praticou violência, Senhor Jesus, e não, oh Senhor Jesus. Ele não praticou injustiça e não praticou violência em outras pessoas, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, quando Jesus esteve ali na cruz, ele foi julgado pelo Pai, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, em Mateus 27, 43, 6, fala que ele clamou Jesus.
Deus meu, Deus meu. Isso eu já traduzi logo porque eu não sei falar essa parte aqui. Senhor Jesus, por que me desamparaste, né? Ó Senhor Jesus, foi por essa razão, Senhor, irmãos, que Jesus disse, não foi por outras razões, né? Mas ele ficou ali, ele foi desamparado, né? Ele foi abandonado pelo Senhor, né? Ó Senhor Jesus, mas ele não ficou triste porque, Senhor Jesus, não foi por causa dos homens, né, que humilhavam ele ali enquanto eles estavam na cruz, zombando dele, né? Ó Senhor Jesus, a maior dor foi porque ele foi abandonado pelo Pai, no momento que ele estava ali na cruz, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas por que ele ficou assim, meio que, né? Foi porque, por quê? Ó Senhor Jesus. Porque nesse momento, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, perdi o meu ponto aqui, meu Pai. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, isso ocorreu pelo fato do Pai tê-lo abandonado ou de fato essa dor foi insuportável? Essa foi a maior dor, diz a palavra. Alguns não entenderam o que Jesus foi no momento. Ele se entregou ao Espírito porque o Senhor, ali ele estava sofrendo muito já naquela cruz, né? Ó Senhor Jesus. Então, nesse momento que ele foi crucificado, Senhor Jesus, ali, na hora que ele se entregou ao Espírito, Senhor Jesus, houve-se o tremor na terra e as rochas ficaram fendidas, né? E o santuário se dividiu em duas partes, o santo lugar e os santos dos santos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, hoje nós temos o santo dos santos, que é a igreja, né? Ó Senhor Jesus, e é o trono de Deus. Ó Senhor Jesus, já no Evangelho de João, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, no versículo 34, fala da questão de que ali os soldados, eles feriram, eles quebraram a perna dos criminosos, mas a de Deus ele não quebrou. Os soldados só colocou uma lança, né? Aí nessa lança, quando os soldados feriu a Jesus, ali saiu sangue e água. Eu vou ler aqui uma porçãozinha. Aqui, alguns conhecem, né? Que se chama Versão Restauração. Aí aqui fala assim, lá em João 19, versículo 34, fala que houve duas substâncias quando o soldado feriu Jesus, né? Que saiu sangue e água. A água é para a nossa redenção, né? O sangue é para a nossa redenção. E a água é para nos dar vida, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmãos, é maravilhosa essa palavra, né? Ó Senhor Jesus. Então aqui, porque João, ele
percebeu essa questão, porque ele estava próximo aos pés da cruz. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos estar aos pés da cruz para que possamos ver ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, essa qualidade, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E essa água, irmãos, ela é a igreja, que é a casa do Deus vivo. Senhor Jesus, essa água, ela produz a vida divina que está dentro de nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Deus de maravilha. Eu vou voltar aqui um pouquinho na versão aqui, que tem um ponto que compara aqui essa questão da água, né? Mostra aqui, ó, Senhor Jesus, que o lado que os soldados furou o Senhor Jesus foi quase o mesmo lado que Deus fez Adão, né? Gerar Eva. Ó, eu vou ler um trechinho aqui, ó. O lado ferido do Senhor foi prefigurado pelo lado aberto de Adão, do qual Eva foi produzida. O sangue foi prefigurado pelo sangue do Cordeiro Pascual. Ó Senhor Jesus, a água pela água que flui a rocha fendida. Ó Senhor Jesus. Então aqui tem duas, Senhor Jesus. Ai, esqueci. Mas é isso aí, é a comparação do Velho Testamento com o Novo Testamento, né? O Velho Testamento tem a questão de Adão e Eva, e o Novo Testamento tem a questão que João estava aos pés da cruz, né? Que ali ele testificou que viu sangue e água. Foi o único. E também nos outros evangelhos não apresenta essa questão, como João apresenta. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Vou ler com vocês o 1 Pedro 2, 22. Continuando Mateus, mas eu vou introduzir com 1 Pedro 2, 22, que fala assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, o Senhor Jesus, ali em Mateus 26, 59, ele é o eu sou. O eu sou, ele é o Cordeiro perfeito. Por isso que ele pôde e teve como morrer em nosso lugar. Como Cordeiro perfeito, ele foi mudo para o matadouro. Senhor Jesus, como Cordeiro perfeito. O Senhor é o eu sou, o qualificado para ser crucificado. Senhor Jesus, para cumprir o plano de Deus Pai. Por isso, ele permitiu-se ser preso. Quando ali no Getsêmani, que Judas o traiu, ele já estava preparado para isso, porque ele era a pessoa, o eu sou. Homem nenhum tinha qualificação para passar o que o Senhor Jesus passou. Senhor Jesus. E ali ele se entregou e foi levado à casa de Caifás, onde os judeus, onde os religiosos, os políticos, estavam já premeditando, já tinha premeditado tudo isso, quando Judas chegou ali no Getsêmani. Ele já tinha planejado como matar Jesus, que eles já estavam planejando isso há muito tempo. Então, com isso, Pedro também, ali, Pedro se achou que ele estava, também assim, Senhor, não faça isso, condenado, o Senhor se condenando à morte, eu seguirei até o fim. Mas na hora, o Senhor tinha advertido Pedro: tu me negarás 3 vezes. E quando o Senhor Jesus foi caminhando para a casa de Caifás, Pedro foi caminhando
de longe, observando de longe. E esse Pedro intrépido, né, todo cheio de coragem, todo corajoso, sem medo, ele negou o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, com seu olhar doce e meigo, não condenou Pedro. Ó Senhor Jesus! Mas o que o Senhor, Pedro, no futuro, lá em Atos, ele foi, Senhor Jesus, ele foi... Depois ele vemos como Pedro foi importante para a pregação do Evangelho. Antes ele negou, mas depois ele foi qualificado para a pregação do Evangelho em Atos, que ali foi edificada a igreja, ali em Atos. Mas na casa lá no Sinédrio, o que o Senhor Jesus padeceu ali, tentaram, com falso testemunho, tentaram ver se conseguiam condenar Jesus à morte. E com isso, ele foi julgado por homens, ó Senhor Jesus, e não acharam nenhum dolo, nenhum pecado em Jesus, eles não encontraram. E eles ali tinham todas as artimanhas para poder condenar Jesus. Até que chegou um momento que alguém falou um falso testemunho, né? Até que alguém chegou e falou assim, eu ouvi. Ele falou que em 3 dias ele derrubaria o templo, e em 3 dias ele reconstruiria. Então acharam que com isso, olha só, poderiam condenar Jesus. Mas Jesus, como cordeiro mudo, ele não falou nada. E como sábio, ele continuou calado. Até que um dos sacerdotes falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Como Jesus não podia mentir, ele pegou e falou assim, tu o disses. Aí, com isso, ele assim, blasfemou, ele disse que ele era o Cristo. Ele blasfemou. Isso é réu de morte. Como eles não tinham como condenar Jesus, porque a sentença de morte, que eles não tinham essa autoridade, o que eles fizeram? Vamos levar para o governador, vamos levar para o Pôncio Pilatos. Ele vai, né? Ali a gente vai conseguir o nosso intento. Aí levaram. E como, chegando lá, Pilatos também não conseguiu ver nada que o condenasse a peso de morte. Olha só, esse Senhor, ele era puro, ele não tinha pecado, até o governador não achou dolo nenhum nele. Senhor Jesus, ele era o Cordeiro perfeito. Ele era qualificado para morrer, por isso ele se permitiu a passar por todo esse processo de Getsêmani, ser preso, levado à casa de Caifás, depois à frente de Pilatos, mas nada disso tinha como condená-lo. Senhor Jesus. Então, o que eles fizeram? Devolveram para os religiosos, devolveu o Senhor para os políticos. Ali ele foi esbofeteado, ali ele sofreu muito por nós. Foi por nossa causa, foi por mim e por você, que ele passou por esse processo, porque ele queria ali edificar a igreja. Ele sabia que passando por isso a igreja seria gerada. Senhor Jesus, por isso ele sofreu, calado e sozinho. Como a irmã falou, ele não teve companhia. Ó Senhor Jesus, ele sozinho, porque o foco do Senhor Jesus era o quê? Gerar a igreja. Quando ele morresse e ressuscitasse, a igreja seria gerada. Ó Senhor Jesus. Agora, um fato interessante no final aqui, que quando Judas, que tinha entregue Jesus, ele viu que o Senhor tinha sido condenado, aí foi pesado para Judas. O Senhor tinha falado, antes não houvera ter nascido. Ele falou, vendeu o Senhor por 30 moedas de prata que recebera pelo preço de Senhor. Aí ele mesmo falou, pequei traindo sangue inocente. Ó Senhor Jesus, ele na frente dos religiosos lá, ele simplesmente falou assim, que nos importa? Eles já tinham conseguido o que queria, né? Ó Senhor Jesus, ele vendeu o Senhor por 30 moedas de pratas. Era o valor que deram para o Senhor. Senhor Jesus, e Judas já com remorso do que ele tinha feito, ele jogou as moedas aos pés do sacerdote. Essas moedas não poderiam mais entrar como moedas separadas, puras, né? Então, eles compraram um campo do oleiro, que significa campo de sangue. Senhor Jesus, para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram 30 moedas de prata,
preço com que estimado aquele a que alguns dos filhos de Israel avaliaram, e os deram pelo campo do oleiro, assim como se ordenou o Senhor. Amém. Graças a Deus pela mensagem.